e ainda nos dá mais um detalhe para facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão acerca de quem fora a mulher que ungira Jesus com os cabelos. Marcos está dizendo: uma mulher entrou, quebrou o cântaro, derramou um unguento sobre os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Entretanto, João vai dizer da seguinte forma: e Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e Lázaro aquele que havia ressuscitado dentre os mortos. Através desse relato aqui, você percebe o quanto João é detalhista. No mesmo capítulo, a Bíblia diz que Marcos, escrevendo a mesma história, ele vai dizer que no momento que a mulher quebra o cântaro, derrama um unguento sobre os pés de Jesus, ele diz: alguns dos discípulos se levantaram para repreendê-la. Ele diz: alguns dos discípulos se levantaram para repreendê-la. Entretanto, João, ele vai dar o nome daquele que se levantaram, o sobrenome, e ainda vai nos dar alguns detalhes para facilitar o nosso entendimento. Enquanto Marcos está dizendo alguns se levantaram, João diz da seguinte forma: e Judas Iscariotes, aquele que tinha a bolsa do ministério de Jesus sobre si e que também era ladrão, porque tomava da bolsa de Jesus o dinheiro. Observe como João é detalhista na sua escrita, como ele escreve com bastante detalhe para facilitar o nosso entendimento. Outro detalhe de João é que ele é direto, ele fala de forma direta. João, ele não mede as suas palavras para falar, ele é direto na sua escrita, e prova disso é quando ele fala que foi Judas que repreendeu aquela mulher, que foi Judas que repreendera aquela mulher. É por isso que João, ele vai se destacar na sua escrita, ele vai escrever com detalhe. E se nós observarmos esse capítulo 4 aqui de João, existem muitos detalhes que vai fazer com que nós percebamos o quanto ele é detalhista. O que acontece aqui é que Jesus, ele está indo para uma aldeia chamada Sicar. Na verdade, Jesus está saindo da Judeia e está indo outra vez para a Galileia. Vou repetir novamente: Jesus está saindo da Judeia e está indo outra vez para a Galileia. O versículo 1 diz que Jesus tomou essa atitude pelo fato de que os fariseus haviam descobrido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Aí João, ele faz questão de destacar a seguinte frase: embora Jesus não batizasse, mas sim os seus discípulos. Porque muitas vezes nós vamos ver Jesus pregando, Jesus curando, Jesus libertando, mas nunca nós veremos Jesus batizando. Jesus pregava e os seus discípulos batizavam. Jesus pregava e os seus discípulos batizavam. Entretanto, para Jesus evitar conflito com os fariseus, ele decidiu sair da Judeia e ir para a Galileia. Ele decidiu sair da Judeia e ir para a Galileia. Só que aí, no versículo de número 4, João vai dizer que era necessário passar por Samaria, que havia uma necessidade de ele passar por Samaria. Tinha uma necessidade de Jesus passar pela cidade de Samaria. O que acontece é que Jesus, ele está indo com a intenção de salvar a alma de uma mulher. Essa mulher, a Bíblia não diz o nome, mas nós conhecemos como a mulher samaritana. Repita comigo, por gentileza: a mulher samaritana. Ele está indo para mudar a vida dessa mulher. A vida dessa mulher estava um pouco conturbada, estava um pouco perturbada, porque essa mulher, ela já teve 5 maridos. E o que ela tinha agora não era dela. O marido que ela estava agora não era dela. Ela estava com um marido que não era dela. E por conta disso, essa mulher era de certa forma desvalorizada pela sociedade, era desvalorizada pelos judeus. Os judeus não valorizavam a mulher que tinha mais de um marido. Nós não sabemos o porquê ela teve 5 maridos, se os maridos morreram ou se de fato ela se separou dos mesmos. Mas sabemos que ela teve 5 maridos, o que ela tinha agora não era dela. Era uma mulher desvalorizada
desvalorizada. Onde ela passava, as pessoas cuspiam no chão, escarravam no chão. As pessoas começavam a maldizer dessa mulher, porque era uma mulher que diante da sociedade não tinha valor nenhum. Diante da sociedade não tinha valor algum. Não tinha valor para a sociedade, mas para Jesus ela tinha valor. Aleluia! Para Jesus ela era valorizada. E prova disso é que essa mulher, todos os dias, às 12 horas do dia, ela ia buscar água para cuidar dos seus afazeres. Era costume judaico, era costume da mulher judia se levantar de manhã cedo e ir buscar água. Se levantar de manhã cedo e ir buscar água. Porque se levantando de manhã cedo para ir buscar água, ela tinha água suficiente para cuidar de todos os seus afazeres do resto do dia. Só que essa mulher, ela está indo num horário totalmente diferente. Isso é a prova de que ela era desvalorizada, de que ela evitava as pessoas. Ela ia às 12 horas do dia, no momento que não tinha ninguém na rua, no momento que não tinha ninguém na frente de casa, porque o judeu valoriza grandemente a refeição. Então na hora da refeição não tinha ninguém na rua, ela podia andar de forma livre. Às 12 horas do dia, ela se levantava e ia buscar água. Ela se levantava e ia buscar água. Todos os dias, às 12 horas do dia. É por isso que João está dizendo, havia uma necessidade de Jesus passar por Samaria. Havia uma necessidade de ele passar por Samaria. A necessidade aqui não é geográfica, a necessidade aqui não é territorial, porque haviam 3 caminhos para se chegar na Galileia. Haviam 3 caminhos para se chegar na Galileia. O primeiro caminho era por Pérea. Vou repetir, o primeiro caminho era por Pérea. O segundo caminho era pelas montanhas. O segundo caminho era pelas montanhas. E o terceiro caminho era por Samaria. Jesus tinha 3 opções para se chegar na Galileia. E o caminho por Samaria era o caminho mais longo a se seguir. E além de ser o caminho mais longo, ainda tinha o fato de que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. O tempo não dá para explicar o porquê os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Só que os judeus, eles consideravam os samaritanos um povo mestiço, um povo misturado. E por conta disso, eles não se relacionavam, eles brigavam, se desentendiam. Então logo você consegue entender que havia alguns obstáculos tentando impedir de Jesus cumprir a necessidade celestial. Havia alguns obstáculos tentando impedir de Jesus cumprir a necessidade celestial. O maior obstáculo era que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, que os judeus não falavam com os samaritanos. Parece que eu vejo os discípulos de Jesus, dentre eles o principal Pedro, tomando a palavra dos demais discípulos e dizendo: Senhor, não podemos ir por esse caminho. Jesus pergunta por quê? E Pedro responde: porque nós não temos relação alguma com o povo de Samaria. Nós não nos relacionamos com o povo samaritano. Só que João faz questão de dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo aqui. Só que a necessidade que está sendo traçada aqui não é uma necessidade geográfica dentro dos padrões humanos. A necessidade que João está querendo mostrar para nós aqui é uma necessidade espiritual. É uma necessidade traçada pelo céu. E quando há uma necessidade traçada pelo céu, não existe nenhum tipo de barreira humana que impeça de Jesus cumprir a necessidade celestial. Levanta sua mão que eu vou liberar a primeira palavra profética que está na minha boca. E Jesus está dizendo para vocês nessa noite que há uma necessidade traçada pelo céu. E a necessidade que foi traçada pelo céu, não existe barreira humana, não existe protocolo humano que impeça dessa necessidade se cumprir. Se Jesus já traçou no céu, se o céu já traçou
tempestade, pode se levantar homem, pode se levantar o inferno, pode se levantar o que for, mas nada vai impedir da necessidade celestial se cumprir na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Há uma necessidade, é necessário ele passar por Samaria. A necessidade era a mulher, que Jesus estava com a intenção e o desejo de transformar a vida. Uma mulher que já estava com a sua vida perturbada por conta da aflição, da desvalorização que ela enfrentava. Só que Jesus traçou a necessidade. E o primeiro protocolo que Jesus vai ultrapassar para cumprir a necessidade estabelecida pelo céu é tirar alguns que não estão preparados para ver a necessidade se cumprir na vida daquela mulher. Porque tem gente que não está preparado para ver a necessidade traçada pelo céu se cumprir na sua vida. E por mais que doa, Jesus vai tirar aqueles que não estão prontos para vivenciar o propósito celestial na sua vida. Vai doer, mas eu tenho que falar: Jesus vai tirar aqueles que não estão prontos para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É por isso que Deus está olhando para Abraão e está dizendo: Abraão, Ló está impedindo de você crescer, de você avançar, e para ele e para você continuar a crescer, tem que tirar Ló da sua vida. Ele não está pronto para viver o propósito celestial que eu tenho para você. Eu vou liberar isso daqui porque Deus está mandando, e ele está dizendo: eu vou tirar pessoas que não estão prontas para viver o propósito de Deus na sua vida. Vai doer, mas vai ser necessário. Não se preocupe se ele parar de mandar mensagem, não se preocupa se ela parar de te ligar, é porque Deus está dizendo: é eu que estou tirando, é eu que estou separando você para viver o meu propósito na sua vida. Glória! Jesus tira os discípulos, olha para os discípulos e diz: vai até a cidade comprar comida. Os discípulos foram. Jesus se assenta num poço na cidade de Sicar, um poço que Jacó tinha dado de herança a seu filho José. Ele se assenta nesse poço. O texto diz que ele está cansado, e de fato ele estava cansado, porque Jesus tem duas naturezas, humana e divina. E na sua natureza humana ele sentiu cansaço, fome e sede e as demais coisas. Ele, sentindo cansaço, ele se assenta na beira do poço. Ele sabia muito bem que aquela mulher estava prestes a chegar para tirar água para beber. Observe o que eu estou falando. A mulher está indo para o poço buscar água. A mulher está indo para o poço buscar água, porque ela estava precisando da água. E porque ela estava precisando da água, ela teve que ir até o poço buscar água. Indo até o poço buscar água, ela vai se encontrar com Jesus. Quando ela vê Jesus, ela olha Jesus de cima a baixo. E só pelo olhar daquela mulher, ela compreende que Jesus é judeu, por conta das suas vestimentas, a forma como ele se vestia. Olhando ele de cima a baixo, ela vai entender que ele é judeu. Agora você já começa a perceber que essa mulher agora já está revirando os olhos e tortando o bico, porque era um judeu que estava sentado naquele poço. Aí ela vai se aproximando. Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. Aí o interessante é que ela está indo buscar água, e Jesus está pedindo água a ela, porque de fato ele estava com sede. Jesus pede água a ela, ela olha Jesus de cima a baixo novamente e pergunta: como sendo do judeu, me pedes de beber, sabendo que eu sou mulher samaritana, sabendo que eu sou mulher de Samaria, sabendo que eu faço parte dos samaritanos. Aí Jesus olha para ela e diz: se tu conheces
o dom de Deus. E quem é que te diz, dai-me de beber? Era tu que me pedirias água. Irmão, eu estou pregando Bíblia. E tu me pedirias água, e eu te daria a água da vida. Aleluia! Ela está indo em busca da água terrena, e Jesus lhe oferece a água celestial. Ela está indo em busca da água da terra, e Jesus lhe oferece a água do céu. Aí ela vai olhar para Jesus e vai perguntar: como você vai tirar água se você não tem cântaro, se você não tem balde? Aí só que ela não entendeu que a água que Jesus estava oferecendo a ela, se ela beber, ela nunca mais terá sede. Porque a água que Jesus está oferecendo a ela, na simbologia aqui, é a salvação da alma dela, é a salvação eterna. Aí Jesus está dizendo: essa água da terra é o prazer da terra. Você bebe hoje e amanhã você tem sede novamente. Esse prazer passa, esse prazer é passageiro. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Aleluia! Você nunca mais terá sede. Porque a água, o prazer da terra passa, mas o prazer celestial, ele dura para todo sempre. O prazer terreno é passageiro, mas o prazer celestial, ele é eterno. É por isso que Jesus pregava dizendo: não ajunteis tesouro da terra, porque o tesouro da terra passa, mas o tesouro do céu, ele dura eternamente. O Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 9, versículo 2 diz: no demais, irmãos, reavivai a vossa mente, revivai o vosso entendimento, reavivai o vosso pensamento, porque não vos conformeis com esse mundo. O prazer desse mundo é passageiro, mas o prazer celestial que Jesus tem para oferecer, ele dura eternamente. Aleluia! Glória! Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não sei se você está sentindo a presença dele. Só que ele tem água celestial para lhes oferecer. O prazer da bebida passa, o prazer do vinho passa, mas o prazer da vida eterna, ela dura eternamente. Ela não passa, o ladrão não rouba, a ferrugem não consome. Ela é eterna. Aleluia! Você tem liberdade de adorar a Deus da maneira que você quiser. Eu sinto a presença dele aqui. Quem faz o culto é você. Quem faz o culto não é o cantor, nem o pregador, nem o pastor. Quem faz o culto é você. Paulo, ele disse que o vosso culto seja um culto racional, aonde você se oferece como um sacrifício a Deus. Por quê? Porque Jesus já se ofereceu como um sacrifício para salvar a nossa vida. Agora nós temos a oportunidade de nos oferecer, de dar tudo de nós para Ele. Por quê? Porque Ele nos salvou, porque a graça dele nos alcançou, porque Ele nos redimiu de todo o pecado. E só você que acredita nessa palavra, adore a Jesus nessa noite. Aleluia! Tu não tens com que tirar água.